Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila Tecla e essa é uma orientação sobre o estágio supervisionado 3. Nessa orientação nós vamos falar especificamente sobre a atividade de estudos 2, que consiste na pesquisa e produção de texto. Então, a atividade de estudos 2 é uma atividade teórica, que é uma pesquisa e produção de texto. Sobre qual temática? A importância do brincar na educação infantil. Então, no estágio 3, o tema da atividade que vocês deverão desenvolver é a importância do brincar na educação infantil. Para, então, o desenvolvimento da atividade de estudos 2, você deverá utilizar a folha timbrada, que está disponível no mural de avisos e também no material da disciplina. A atividade deve ser elaborada e salva em formato do programa Word ou editor de texto e salva em arquivo único. Então, vocês podem visualizar aí na tela, né, a interface da folha timbrada, que contém, então, o tema da atividade e algumas orientações para que possa ajudar no desenvolvimento dessa atividade de pesquisa e produção de texto. Então, para que vocês realizem, então, essa atividade, é preciso que vocês façam pesquisa. Afinal, será preciso fundamentar teoricamente as ideias que vocês colocarem no texto e também fazer citações. Então, vocês podem procurar sites confiáveis para fazer isso. Quais sites? Cielo, Google Acadêmico, Banco de Teses e Dissertações da CAPES, livros, incluídos livros que vocês utilizaram aí nas demais disciplinas do curso, e também a Biblioteca Pearson, que está disponível no ambiente de vocês. O que deverá conter nessa pesquisa e produção de texto? Então, eu dividi essa pesquisa em 3 partes, para que fique mais clara a nossa explicação. Então, primeiro é o tema e o título. Segundo, introdução, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, as referências. E o que deve conter em cada um desses itens? É o que nós vamos, então, falar um pouquinho mais agora. Nós vamos nos aprofundar. Então, primeiro, o tema. O tema é a importância do brincar na educação infantil. O tema é este. Então, todos os alunos que estão realizando o estágio supervisionado 3 irão desenvolver uma pesquisa e produção de texto sobre essa temática. A temática não muda. Então, todos utilizarão a importância do brincar na educação infantil como tema para a atividade. Título: cada um escolhe o seu. Então, de acordo com a pesquisa que você realizar para desenvolver o seu texto, você criará um título para o seu texto, que deverá ser inserido após o tema lá na folha timbrada. Depois, introdução. Então, passamos aí para o recheio da nossa pesquisa e produção de texto e vamos iniciar pela introdução. Então, a introdução deverá vir no primeiro parágrafo e deverá conter a temática, o título e um objetivo. Então, no primeiro parágrafo, você vai introduzir o seu texto e deve estar explícito, ou seja, deve estar claro qual é o tema da atividade, qual é o título da atividade e um objetivo, ou seja, o que você pretende com esse texto, que é o objetivo do seu texto. Então, deverá estar explícito. Passamos para o desenvolvimento. Então, nos parágrafos destinados ao desenvolvimento do texto, ou seja, a fundamentação teórica propriamente dita, você deverá abordar os seguintes aspectos. Por que brincar é importante para o desenvolvimento da criança? Qual a relação entre o brincar, o cuidar e o educar na educação infantil? Essas duas perguntas são para ajudar vocês no desenvolvimento da atividade.
como se trata de um texto dissertativo, as respostas devem estar aí no meio do seu texto, mas os dois questionamentos são para ajudá-los, né, para direcionar a pesquisa e o pensamento de vocês na hora de desenvolver a atividade. E por fim, a conclusão, onde você deverá então retomar o objetivo do texto, colocando a sua opinião a partir das pesquisas que foram realizadas e também respondendo ao seguinte questionamento: por que o brincar na educação infantil se faz tão necessário? Essa pergunta vai te ajudar no direcionamento da sua conclusão, né? No desenvolvimento desse parágrafo de conclusão do texto. E por fim, mas não menos importante, nós temos as referências que deverão seguir então as normas da ABNT. Vocês terão tutoriais de como fazer citação e também de como fazer referência. Os tutoriais estarão disponíveis tanto por meio de vídeos, né, de aulas explicativas, como também por meio de arquivos em PDF no material da disciplina. É obrigatória a utilização de 2 citações no desenvolvimento do texto, pode ser citação direta ou indireta, fica a seu critério de escolha, mas é preciso ter 2 citações de 2 autores diferentes. Aí você me pergunta, mas professora, o texto que eu pesquisei tem 3 autores, tudo bem? Este vai ser considerado uma pesquisa, uma citação e uma referência. É preciso que você pesquise outro material, né, outro artigo, outro livro, para que tenha mais uma citação e para que tenha uma segunda referência. Então, são 2 referências que vão gerar 2 citações, independente da quantidade de autores que cada uma das referências tenha. E a formatação desse texto? Então, o espaçamento entre linhas deverá ser de 1,5 centímetros, a fonte Arial tamanho 12, mínimo uma página contando já com as referências, ou no máximo 2 páginas com as referências. Então, contando tema, título, introdução, desenvolvimento, conclusão e referência, o seu texto deve ter no mínimo uma página e no máximo 2 páginas. É importante observar isso para que vocês possam se organizar quanto às pesquisas e quanto às citações que vocês irão fazer para o desenvolvimento da sua atividade. A atividade, então, possui valor de 7 pontos, um valor considerável para a nossa disciplina, por isso que nós orientamos, mandamos várias mensagens e frisamos bem a importância do desenvolvimento dessa atividade, né? Tendo em vista que essa é uma atividade avaliativa e com uma nota muito grande e que faz toda a diferença para a média e aprovação. Vale lembrar que a atividade é individual, então cada aluno faz o seu. No estágio não há prova, nem de primeira oportunidade, nem de segunda, nem prova sub. Então, a realização dessa atividade, que é a atividade de estudo 2, e também da atividade de estudo 1, é essencial para que vocês consigam a média para a aprovação. Vamos lá? Dúvidas, pessoal? Dúvidas que vocês tiverem com relação à disciplina, com relação à atividade de pesquisa e produção de texto, eu peço que vocês me mandem por meio do Fale com o Mediador, que eu vou estar lá à disposição para orientá-los nesse processo de andamento do estágio supervisionado 3. Então, dúvidas? Estou à disposição. Forte abraço!